Fala galera, Pota Concurseiro na área, mais um vídeo, é o mini teste Problemas do Primeiro Grau 2, né? Vamos a ele sem delongas. Ah lá, numa reunião de condomínio compareceram homens e mulheres. Aí olha o que eu fiz, eu botei H para homens e M para mulheres, tá bom. Aí ele disse assim, após iniciada a sessão, um homem se retirou, ou seja, H menos 1, porque um homem se retirou, então ficou H menos 1, e o número de mulheres continua M. Ó, após iniciada a sessão, um homem se retirou, e o número de mulheres presentes ficou sendo o dobro do número de homens, ou seja, ó, o número de mulheres presentes, que é M, ficou sendo igual o dobro do número de homens. Só que o número de homens é H menos 1, então tem que botar entre parênteses, tá, pessoal? Ó, o número de mulheres ficou sendo o dobro do número de homens. É a primeira situação. Aí ele disse, posteriormente, o homem que havia saído retornou. Então, eu voltei à configuração inicial, H e M. O homem que havia saído retornou. Aí ele disse, em seguida, saíram 6 mulheres, ou seja, M menos 6. E o H tá ali. Ó, em seguida saíram 6 mulheres e o número de homens e mulheres presentes ficou sendo igual. É só igualar isso aqui, ó. O número de homens e mulheres presentes ficou sendo igual. Ou seja, você acaba montando um sisteminha, né? Ó, olha o que eu posso fazer aqui. Eu vou dizer que M é igual e vou chuveirar aqui, ó. Aplicar a distributiva. Vai ficar 2H menos 2, que é o M. 2H menos 2. E agora eu posso substituir. Aí você vai falar, vai substituir onde, Pota? Ó, no lugar do M, eu vou botar 2H menos 2. Então vai ficar H igual M, que é 2H menos 2, menos 6. Tá? Eu só estou substituindo no lugar do M. Então eu vou ficar com H, vou passar o 2H para cá, menos 2H, e aqui vai dar menos 8. Porque menos 2 menos 6 dá menos 8. Então vai ficar menos H igual a menos 8, multiplica por menos 1, H igual a 8. Aí como é que eu faço para achar o número de mulheres? Substituir aqui ou aqui, ó. Vou substituir aqui, ó, tá vendo? Não está dizendo que H é igual a M menos 6? O H é 8, então 8 é igual a M menos 6. Se eu mantiver o 8 aqui e passar o menos 6 para cá, vai ficar mais 6, ou seja, 14 é igual a M. Então, no início havia 14 mulheres e 8 homens. Ele pergunta o número de pessoas presentes quando a reunião foi iniciada. O número de pessoas presentes. Ou seja, você teria que somar 14 mais 8. 22 pessoas presentes. Gabarito, eco. Maneirinha, né? Podemos dizer assim. Essa foi uma questão muito engraçada, porque ele disse assim, ó, isso aconteceu, tá gente, é verídico, ó. Em um restaurante, a diferença entre o preço de uma refeição e de uma sobremesa é de R$ 9,50. Aí ele falou, sabemos que 8 pessoas almoçaram nesse restaurante e apenas 2 pessoas não pediram sobremesa, né? 2 pessoas não pediram sobremesa, então 6 pessoas pediram sobremesa. E que a despesa total foi R$ 111. Pode-se afirmar que a refeição e a sobremesa custaram, respectivamente, e aqui estão os valores. Uma coisa que na mesma hora eu peguei na época dessa questão, eu falei, bom, se a diferença entre o preço de uma refeição e uma sobremesa é de R$ 9,50, eu posso testar as alternativas. Ó, 14 menos 3,50, eu falei, pô, vai dar R$ 10,50. 15 menos 3 dá 12. Olha só o que eu fiz. 15 menos 3 dá 12, não é? Aí 12,50 menos 2 vai dar 10,50, também não é. 13,50 menos 2 piorou, vai dar 11,50. Ou seja, o gabarito já é a letra E, porque é a única alternativa cuja diferença de valores entre a refeição e a sobremesa vai dar exatamente os 9,50. Ah, Pota, mas como é que faz o cálculo se a questão não te desse esse mole? Ó, refeição menos sobremesa, 9,5. Ou 9,50, tanto faz. Agora que é o tchan, ó.
8 pessoas almoçaram. Então, eles consumiram 8 refeições, tá? Apenas 2 pessoas não pediram sobremesa. Então, se tinha 8 pessoas e 2 não pediram sobremesa, como eu já havia dito, 6 pediram sobremesa. Então, ficou 8R mais 6 sobremesas igual a R$111. Tá vendo o sisteminha aqui? Aí, o que eu fiz aqui em cima? Multipliquei por 6. Aí você pode estar olhando, tá, mas por que você resolveu multiplicar por 6? Porque aqui já está negativo e aqui está positivo. Se eu multiplicar por 6, aqui vai ficar menos 6S. Então eu já vou poder cortar o S. Tá vendo? Ó, então vai ficar 6R's menos 6S igual. Agora tem que fazer 9,50 vezes 6. Vamos fazer aqui no cantinho. Ó. 6 vezes nada é nada, 6 vezes 5, 30. 6 vezes 9, 54, com 3, 57. E vou repetir a equação de baixo. Ó, 8R mais 6S igual a 111. Cancelei. Somei. Vai dar 14R igual. E aqui vai dar 8, 1 e 6. 57 mais 111, 168. Então, R vai ser 168 dividido por 14. Já vou aproveitar e vou colocar aqui. Abaixo 16, dá 1. 1 vezes 14, 14. Para 16 sobram 2. Abaixo 8. 2 vezes 14, 28. Para 28, nada. A refeição realmente custou R$12. E para achar a sobremesa? Só substituir, né? Se eu substituir ali, eu vou dizer que 12 da refeição menos S é igual a 9,50. Então, eu vou manter o 12 aqui, vou passar o 9,50 para cá, menos 9,50, e vou passar o menos S para lá, vai ficar S. 12 menos 9,50 vai dar R$2,50, que é o preço da sobremesa. Beleza? Questão maneirinha, né? Vamos lá. Número 3. Número 3 ele está dizendo, essa é muito engraçada nessa questão. A razão entre A e B é 1,5. Bom, quando a questão te diz isso, ele está dizendo que a razão entre A e B é porque A sobre B é igual a 1,5. E ele está pedindo a razão entre B e A. Aí muita gente fala assim, bom, se a razão entre A e B é 1,5, a razão entre B e A vai ser o quê? 5,1? Não, não é isso. Você vai ter que pegar aqui, ó, A sobre B igual. Transforma isso para fração. Como é que é 1,5? Aí você falou, pô, 1,5 são 15 décimos. Por que 15 sobre 10? Porque aqui não tem uma casa decimal, vai ter um zero só. Então, 15 dividido por 10 dá 1,5. Aí, o povo simplificou por 5. Ok, aí ficou A sobre B é igual a 3 sobre 2. Cheguei a essa conclusão. Que 3 dividido por 2 dá o mesmo 1,5. Só que Pota, ele quer a razão entre B e A. Ou seja, ele quer B sobre A. Ou seja, 2 sobre 3. É só virar de cabeça para baixo? É, 2 sobre 3. Só que a resposta não está em fração. Você teria que dividir 2 por 3. Se você dividir 2 por 3, ó, 2 não dá para dividir por 3. 0, acrescento 0. Vai dar 6. 6 vezes 3, 18. Para 20 sobram 2. Acrescento 0. 6 vezes 3, 18. Sobra 2. Vai dar uma dízima. 0,66666. Ou seja, gabarito foi a alternativa C. Charlinha. Tem mais uma parecida com essa. Olha lá, ó. A razão entre A e B é 1,6. Então vamos lá, sem delongas. A sobre B vai dar 1,6. Ele quer a razão entre B e A. Mesmo procedimento. Repete, traz para a fração, que vai ficar 16 décimos. Depois você simplifica por 2, porque os dois são pares. Você vai encontrar 8 quintos. Então, a razão entre A e B é 8 quintos, expressa em fração. Mas ele quer a razão entre B e A, seu Pota. Então, se ele quer a razão entre B e A, basta inverter. A razão entre B e A vai ser 5/8. Aí você vai ter que fazer a mesma coisa, dividir. 5 pode dividir por 8? Não. 0, acrescento 0. Vai dar 6. Por quê? Porque 6 vezes 8, 48. Para 50 sobram 2. Acrescento 0. Vai dar 2. 2 vezes 8, 16. Para 20 sobram 4. Acrescento 0. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então, a razão entre B e A
é 0,625 ou 625 milésimos. Letra D. E a última de hoje é uma questão bem interessante. Ele falou assim, ó, um trabalho de matemática tem 20 questões de aritmética e 40 de geometria. Vamos fazer uma tabelinha aqui? Eu gosto de fazer essa questão com tabela. Ó. Então vamos colocar aqui aritmética e aqui geometria. Então o trabalho tinha 20 de aritmética e 40 de geometria. Perceba que o trabalho tem 60 questões no total, né? Júlia acertou 70% das questões de aritmética. Então vamos dividir aqui. Ó, aqui é aritmética, é o que ela acertou e aqui ela errou. Beleza? Então ela acertou 70% das questões de aritmética, que são 20. 70% de 20. Aí eu cortei o 0 com 0, cortei o 0 com 0. 7 vezes 2, 14. Ou seja, ela acertou 14 das de aritmética, consequentemente ela errou 6. Tá? Aqui é 14. Beleza. E olha só, a Júlia acertou 70% das questões de aritmética e 80% do total de questões. Ela acertou 80% do total. O total não é 60? 80% dos 60. Aí eu corto o 0 com 0, porque esse D é vezes, 6 vezes 8, 48. Então, 48 é o total de acertos da Júlia. Só que ela já acertou 14 aqui. Ó, se eu dividir aqui na geometria acertos e erros, se eu fizer 48 menos 14, eu vou descobrir quantos que ela acertou de geometria. Ó, 48 menos 14. Aqui vai dar 34. Então ela acertou 34, consequentemente ele errou 6, porque 40 menos 34 dá 6. Aí eu montei a tabela. Aí ele pegou e falou o seguinte, ó, aqui é interessante. Ó, qual foi o percentual das questões de geometria que ela errou? O percentual de geometria que ela errou. Então, seriam 6 erros de um total de 40. 6 de 40. Ah, vou simplificar por 2. Beleza. Ó, 3 e aqui 20. Né? 3 sobre 20. Aí eu quero trazer para porcentagem. X sobre 100. Multiplica cruzado, vai ficar 20x é igual a 300. X é igual a 300 dividido por 20. Corta, corta. X é igual a 15%. Então, o percentual das questões de geometria que ela errou 6 de 40, que totaliza 15%. Essa questão, teve gente que argumentou na época, que falou assim, eu pensei que fosse o percentual das questões de geometria que ela errou, seria 6 de 60, mas ele falou o percentual de questões de geometria. Ela errou 6 de um total de 40. Se você fizesse 6 de 60, 6 de 60 aqui, ó, daria 10%, porque simplifica por 6, ó, e aí nem tinha resposta. Então teve gente que estava achando esse valor, só que esse valor não tinha em 3 alternativas. Valeu? Quem gostou e puder deixar o like, eu agradeço. Se Deus quiser, mais vídeos nós vamos colocar no canal, né? O objetivo é esse, é continuar nessa guerra aí, colocando vídeos e tentando colaborar da melhor maneira possível. Valeu? Muito obrigado a todos. Quem puder deixar o like, eu agradeço. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!